A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e amigos, seja bem-vindo ao canal para mais um vídeo. É sempre um prazer, uma alegria ter você aqui comigo. E o tema de hoje é esse que está na descrição: caí no pecado, pequei, e agora? Então fique comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Ontem eu tive uma experiência que marcou muito a minha vida. Eu e mais um irmão, nós estamos no monte já há alguns dias, consequentemente, e no percurso do caminho de ida para o monte, nós encontramos um jovem, e esse jovem veio conversar conosco. Ele é um novo convertido, faz um mês e pouquinho que está caminhando na fé, e ele veio conversar conosco. E ele disse para mim: pastor, eu tenho algo a falar, eu tenho algo para contar. E eu pensei por alguns minutos, por alguns segundos, eu pensei: nossa, toda noite nós oramos por ele, ele deve ter alguma bênção para contar. Ele deve ter recebido algum livramento, alguma coisa vinda da parte de Deus, por isso que ele quer testificar. E para minha surpresa, ele me diz o seguinte: pastor, eu caí no pecado, eu pequei, e agora tem solução para mim? Ele é um novo convertido, e eu fiquei pensando, e ele continuou dizendo: eu cedi à tentação, eu fui parar na zona, e lá eu pequei. E aquilo me chamou a atenção, eu fiquei pensando por alguns minutos, falei: puxa vida, como pode isso acontecer? E eu fiquei pensando, qual conselho eu daria para esse rapaz? Você teria algum conselho? Sim ou não? Se você tiver, deixa aí nos comentários qual o tipo de conselho que você daria para esse jovem que caiu, que pecou. E eu comecei a conversar com ele. Ele me disse: eu cedi à tentação, eu pequei. E eu pensei comigo: misericórdia, né? Novo convertido, chegar a falar desta forma. Mas ele continuou dizendo, o que me chamou muita atenção, dizendo para mim: não adianta eu esconder dos homens, sendo que Deus viu que eu pequei. Deus sabe que eu pequei. Então não adianta eu esconder dos homens, não adianta eu esconder das pessoas, não adianta eu esconder dos irmãos, não adianta eu esconder da igreja, sendo que Deus viu que eu pequei. E eu fiquei pensando alguns minutos enquanto ele falava comigo, e eu fui ouvindo atentamente o que ele estava me dizendo. E veio um texto bíblico no meu coração, Provérbios capítulo 28, e versículo 13, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. E eu comecei a falar com aquele jovem, eu comecei a dar um conselho para aquele jovem. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você pecou. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você errou, que você transgrediu uma lei conhecida de Deus, que você errou o alvo, que você pecou. E ele, ouvindo eu falei: a segunda coisa que você precisa fazer, além de reconhecer que você pecou, que você quebrou uma lei conhecida de Deus, você precisa se arrepender do seu pecado, ou dos seus muitos pecados. E arrependimento foi para ele que é uma mudança completa de pensamento ou de atitude. Então, não só basta reconhecer que pecou, mas tem que abandonar o pecado. É arrependimento, é deixar, não pecar mais. É uma mudança completa de pensamento ou atitude. A terceira coisa que eu falei para ele foi que ele deveria pedir perdão a Deus. Se arrepender, pedir perdão a Deus. Que ele fosse sincero diante de Deus para pedir perdão. Porque o único que poderia perdoar os seus pecados é Deus. O único que poderia perdoar os seus pecados é Cristo Jesus, a qual morreu por todos nós na cruz do Calvário. E o quarto conselho que falei para ele é: confessa o teu pecado. E é exatamente isso que ele estava fazendo naquele momento.
Ele estava confessando os seus pecados para mim e para outro irmão que estava indo orar. E, por incrível que pareça, que você que está assistindo esse vídeo, talvez você esteja na mesma situação desse rapaz. Talvez você cometeu algo parecido, ou pior ou menor, não importa. Talvez você tenha pecado. E o conselho para você, nesta noite, que se você pecou, é que você possa reconhecer que você pecou. O primeiro passo para o perdão, para a restauração, é reconhecermos que os nossos pecados. É reconhecermos que nós erramos. O segundo passo é nos arrepender dos nossos pecados. É mudar o nosso pensamento e a nossa atitude em relação àquilo que cometemos. Saber que aquilo não agrada a Deus, que não agrada ao Senhor, e que nós devemos abandonar e fugir do pecado. A terceira coisa, se você errou ou pecou, é pedir perdão a Deus. Ser um pedido sincero, porque Deus conhece o nosso coração e Ele sabe quando nós estamos arrependidos e quando estamos pedindo perdão com sinceridade. Ele sabe. E a quarta coisa é confessar os nossos pecados. Confessar para Deus. E depende do tipo de pecado, confessar para o seu pastor ou para o seu líder, aquela pessoa que cuida de você, para que haja restauração e para que nós cumprimos a Bíblia. E continuei dizendo para ele, dizendo que a Bíblia diz, se nós confessarmos, está lá na primeira carta de João, capítulo 1 e versículo 9, que diz assim, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ora, o que me deixou alegre naquela situação, foi que ele teve essa atitude, embora tenha pecado, embora tenha errado, mas ele teve a atitude de nos procurar, de confessar o seu pecado, de pedir perdão a Deus, pedir perdão das suas falhas, pedir perdão pelos seus erros, e aquilo me deixou alegre porque ele reconheceu que ele havia pecado e que ele precisava de restauração. Ele pediu perdão a Deus. E eu acredito que foi um pedido sincero. Eu acredito que houve um pedido muito sincero no coração dele de perdão. E ele confessou o seu pecado diante de Deus e diante de nós que estávamos ali. O que eu quero dizer para você, e essa é a palavra de Deus que eu tenho para você, se pecarmos, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando nós pecamos, quando nós transgredimos a lei conhecida de Deus, nós entristecemos o Pai. Não é porque Ele vai ser mais Deus ou menos Deus, ou porque Ele vai deixar de ser Pai ou mais Pai. A questão não é essa, a questão é que toda vez que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. E, consequentemente, toda vez que nós pecamos, tem consequências para a nossa vida. E, na minha opinião, a maior consequência que existe quando o homem, o ser humano, peca, é o afastamento de Deus. Porque se tem uma coisa que nos move na nossa vida, é a presença de Deus. É a presença do Pai amoroso, poderoso que temos. E toda vez que erramos, nós automaticamente estamos nos afastando desse Pai tão amoroso, tão carinhoso. Isso deixa Ele triste, porque deixa Ele chateado, porque nós vamos nos afastando através do pecado. O pecado tem consequência, deixa marca na vida da pessoa. Existem marcas profundas na alma da pessoa quando nós pecamos e quando nós não arrependemos. E, na minha opinião, a pior consequência
que existe para nós quando pecamos é o Espírito Santo de Deus se retirar de nós. É quando o Espírito Santo se retira do ser humano. Isso para mim é a pior consequência que pode existir. É por isso que quando se pecarmos, se errarmos, nós temos que reconhecer os nossos erros. Nós temos que nos arrepender, pedir perdão dos nossos pecados. Temos que confessar diante de Deus, para que o Espírito Santo jamais possa sair de nós. Para que o Espírito de Deus possa nos restaurar e nos levar à presença do Todo-Poderoso. Se você está me ouvindo até agora, eu quero dizer que não existe tipo de pecado que Deus não pode perdoar. Não importa o que você fez, eu não estou fazendo aqui apologia ao pecado, para você pecar ou para você errar, pelo contrário. Se você errou, se você pecou, existe um advogado que ele intercede por mim e por você, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós confessamos os nossos erros, quando nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos livre de ceder às tentações, os pecados, porque isso não agrada a Deus, isso afasta o ser humano diante de Deus. Eu vou pedir para você, se você puder, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Eu vou pedir mais um favor para você. Deixe no comentário qual o tipo de conselho que você daria a esse jovem que pecou. Ou para todos aqueles que pequem. No final daquele momento que nós estávamos com aquele jovem, eu orei por ele. Eu e o outro irmão que estava comigo, nós oramos por ele, intercedemos por ele, demos um abraço nele e falamos para ele: não pare na caminhada. Aquilo que Deus tem para mim e para você é maior do que o pecado que você cometeu. E é isso que nós temos que fazer como servos e servas de Deus. Quando o nosso irmão pecar, quando o nosso irmão errar, nós não temos que ter uma pedra na mão para atacá-lo nele. Pelo contrário, nós temos que estender as nossas mãos para ajudar, para ele trazer novamente. Porque quando a pessoa peca, ele é simplesmente um soldado ferido. E ele precisa de ajuda, ele precisa de oração, ele precisa ser restaurado e não ser apedrejado. Não ser apontado e nem julgado, porque Satanás possivelmente já está fazendo isso na mente dele. Mas nós, como servo de Deus, tanto eu quanto o outro irmão, nós estendemos a mão, oramos por ele, pedimos para que Deus perdoasse a vida dele, restaurasse a vida dele, que o Senhor desse graça para ele continuar. Porque eu sei que maior é o chamado na vida dele do que o pecado que ele cometeu. Que quando um dos nossos irmãos caírem, ceder à tentação ou errarem, que nós possamos estender a mão para socorrê-los e não abandoná-los, não julgá-los e não apedrejá-los. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para abençoar vidas. Que Deus te abençoe poderosamente. Que o Senhor te dê uma semana de paz e de vitória. E se você pecou, existe um advogado que é fiel e justo para te perdoar e te purificar, em nome de Jesus.